O poder da fé ao longo da história é algo gigantesco. A fé foi um diferencial na vida de muitos personagens bíblicos, e a fé desses tem seus efeitos na história até hoje. Foram pessoas que tinham como fundamento de sua vida a fé, a confiança em Deus. E é somente por esse meio, a fé, que eles viram milagres acontecerem e promessas sendo cumpridas através deles. Existe uma série de dúvidas sobre a fé. Alguns consideram a fé algo subjetivo, algo parecido com uma autoajuda, baseado nas emoções. Muitos desses ainda partilham não de fé, mas de um fideísmo, uma convicção cega sem razão ou sem evidência. A fé em Deus não é algo cego. Ela tem razões e evidências ao longo da nossa vida e da história. Nós não fazemos coisas de maneira cega ou desorientada. Porém, Deus nos chama a seguir a vontade dele pela sua palavra. Pela sua guia nós entramos em ação. A fé é apoiada em evidências que apresentam a veracidade da palavra de Deus. Isso nos leva à ação. A própria história é um destaque claro do que a fé pode fazer. Quando abrimos as páginas da Bíblia, percebemos que nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira com que o Senhor nos tem guiado no passado. A Bíblia é composta por narrativas de fé. A Escritura é uma história de esperança e de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é o que nos dá esperança de uma realidade futura melhor do que temos no passado. A fé é tratar de coisas que não são como se já fossem. É viver uma nova perspectiva de vida. Isso quer dizer que quando temos fé, não importa o que passamos ou vamos passar. As realidades do momento não vão me parar. Eu vejo além do momento, acredito numa realidade futura que me move para frente. E as pessoas que vivem pela fé, que são obedientes à vontade de Deus, são recompensadas por isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que creiamos que Ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em Hebreus capítulo 11, vemos a galeria dos heróis da fé. E aqui logo no começo é deixado bem claro que o bom testemunho dos antigos foi ocasionado pela sua fé. Fé em alguém que não se vê, mas se obedece. Fé em alguém que criou todas as coisas do nada. E assim como do nada pode fazer coisas, faz promessas acontecerem mesmo que não sejam visíveis aos seus filhos. Pela fé, Enoque foi transladado, Noé construiu uma arca no seco, Abraão foi chamado a acampar e ir para uma terra que nunca vivera, largou o conforto da sua parentela da cidade de Ur, a cidade mais sofisticada do mundo naquela época, para se aventurar e ir para outro lar, e almejar uma outra cidade, que é a cidade a qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé, Abraão e Sara tiveram um filho mesmo inférteis, e já de idade. Pela fé, Moisés foi ocultado para que não fosse executado e recusou a luxúria e poder do Egito, o maior império, para enfrentar dos desafios com o povo de Deus no deserto. Pela fé, Raabe abrigou os espias israelitas em Jericó e fez parte da linhagem de Jesus. Todos esses testemunhos nos apresentam simplesmente que a fé não é uma crença estática ou apenas intelectual, mas é o agir em resposta à crença na palavra de Deus. É uma fé que atua. Esses atos de fé mudam a história. Cada um deles depende da confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus, nesses casos, está acima da experiência e da razão, como, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio era algo absurdo, sem sentido. A experiência e a razão sugeriam que era algo impossível. Você tem fé quando não se move pelo que vê, mas pelo que Deus lhe fala. Não se move pelo que você acha, mas pelo que sai da boca de Deus. Não se move pelo que você sente ou conhece, mas pela palavra daquele que é onisciente. Essas pessoas da galeria dos heróis da fé viveram a vontade de Deus e foram recompensadas por isso. Não tinham todas as respostas para todas as perguntas, mas continuaram crendo que o caminho do Senhor é o melhor para eles. Dessa forma, muitas pessoas do Antigo Oriente impactaram grandemente o futuro de outras. Não somente no sentido de viver uma nova vida, mas no sentido de estar vivo também.
Imagine se Noé não tivesse decidido entrar na arca, ouvir a Deus, a humanidade estaria extinta. Nossas decisões não somente afetam a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Não vivemos isolados. Nossas escolhas influenciam não apenas a nós mesmos, mas outros também. Não entenda que essas pessoas que tomaram passos de fé não tiveram qualquer dificuldade. A fé não nega o problema. O que a fé faz é não dar ao problema o governo de sua vida, da construção da sua história. As promessas de Deus de receber a salvação, a herança de Deus e o perdão não vão ser alcançadas se você não tiver fé. Saiba que Deus quer dar a você uma nova chance. Ele está te chamando. Entenda que Ele não limita você ao seu passado, mas quer mudar seu presente e redesenhar seu futuro. No meio dessa crise, e apesar da crise, sua fé ela pode aumentar. Os heróis da fé foram aperfeiçoados em meio a situações difíceis. E ouvindo a voz de Deus através da palavra, talvez você pouco saiba como a sua vida afetará as pessoas. Todavia, inúmeras pessoas nessa geração e, lógico, nas próximas, se Jesus não voltar antes, vão ser influenciadas pelos seus passos de fé. As histórias bíblicas nos encorajam a confiar em Deus, obedecendo sua palavra. Que Deus nos ajude a termos uma fé obediente para que tomemos as melhores decisões e esperemos dias melhores.